Olá pessoal, sou o professor Wagner. O intuito dessa apresentação é tecer alguns comentários, fazer uma análise qualitativa e quantitativa da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova de matemática do 6º ano, que ocorreu ontem, dia 6/11 de 2022. Faremos também uma abordagem de 3 questões que apresentaram vício, que no meu entendimento são passíveis de recurso, mas eu vou fundamentar a questão número 4, onde a probabilidade de anulação é bastante ampla, que eu vou mostrar fundamentando aí as bibliografias. Ela tem um erro conceitual e também está em desacordo com o manual do aluno, principalmente ao edital que contempla o conteúdo programático de matemática. Vou também apresentar o gabarito oficial, e aí você, pai, você responsável, possa auxiliar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu colega, amigo, para poder fazer esse recurso fundamentado, já que na sua situação, se você realmente necessita dessa questão, a questão número 4, ou a questão número 9, ou a questão número 8, eu vou apresentar aqui alguns vícios que podem ser fundamentados para que você possa conquistar esse ponto, provocando a banca organizadora de forma bastante respeitosa. Você tem total direito de apresentar esses recursos. Perfeito? Inicialmente, vamos apresentar os tópicos que serão abordados nessa apresentação. Iniciaremos pela análise do conteúdo programático de matemática, que consta no Manual do Aluno, no site do Colégio Militar de Belo Horizonte, mas nós vamos nos ater apenas ao conteúdo programático de matemática. Vamos apresentar também o gabarito oficial, que foi publicado hoje, dia 7/11 de 2022, portanto teremos 2 dias para interposição de recurso, e vou falar na sequência como que vai ser essa dinâmica do recurso, caso você entenda ser possível aí a apresentação de um recurso. Vamos fazer uma análise qualitativa de toda a prova com as 15 questões. Vou apresentar 3 questões que, no meu entendimento, contêm vícios, vou fundamentar esses vícios. Elas são, então, passíveis de recurso. Quando a gente diz que uma questão ela é passível de recurso, é porque ela apresenta vícios. Não necessariamente ela será anulada. Ela passa por uma análise da banca organizadora. Mas eu vou fundamentar através da bibliografia, porque eu já verifiquei um erro conceitual e uma divergência do que foi cobrado na questão com o conteúdo programático de matemática. Vou deixar numa pasta compartilhada lá embaixo na descrição desse vídeo. Você pode baixar todo o PDF onde eu fundamento a questão número 4 e toda essa apresentação, e também vou deixar um arquivo em .doc, em Word, para que você possa fazer aí o seu recurso de acordo com ele, já que o modelo que está lá no Manual do Aluno, ele está como forma de imagem, e aí eu já deixei organizado caso você entenda ser procedente o recurso de determinada questão, ok? Faremos no fim da apresentação uma análise quantitativa, ou seja, a quantidade de questões que foram cobradas de determinado conteúdo de acordo com o conteúdo programático de matemática. Ok? Iniciaremos pelo conteúdo programático de matemática, que contém 4 itens. O item A envolve números e operações. Ali nós temos vários subitens, como a parte que envolve operações com números naturais, números racionais, que são as frações, porcentagem, múltiplos e divisores, enfim. Já o item B, uma parte envolvendo a geometria plana, áreas, perímetros, e uma parte aí também envolvendo a geometria sólida. No item C, grandezas e medidas, transformações de unidades, e por fim o item D, tratamento da informação, onde a gente tem análise de tabelas, gráficos, envolve também a parte de média aritmética e probabilidade. Muito bem, o gabarito foi publicado hoje, dia 7/11 de 2022, temos aí as questões de matemática de 1 a 15, perceba nenhuma anulada, e de língua portuguesa de 16 até 30. Mas eu vou destacar algumas questões com vícios, em número de 3. A questão número 4 é uma questão que, no meu entendimento, tem maior probabilidade de ser anulada, porque ela tem um erro conceitual e também um conteúdo que foi cobrado que não faz parte ali do conteúdo programático. Então existe essa divergência, eu vou mostrar fundamentando com bibliografias, enfim. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 arquivos, 2 links
para que você possa baixar. Um é um arquivo .doc, onde você tem lá o formato, o modelo para recurso, e você pode ir até o dia 9, né, quarta-feira, 9/11, para interposição de recurso, se você entende que aquela questão ela é passível de recurso, que você possa fundamentar, e eu vou ajudar você, pai, você responsável, para organizar recursos para as questões 4, questões 8 e questões 9. Porém, no meu entendimento, a probabilidade da questão 8 ser anulada é quase nula. Ou seja, eu não acredito que a banca organizadora vai anular a questão número 8, mas eu vou apresentar um vício que ela contém. Mas a questão número 9 eu já vejo uma probabilidade um pouco maior, porque ela tem um conteúdo que é, no meu entendimento, uma progressão geométrica, e ela contém também alguns vícios, não deixou claro na redação da questão. Então vejo uma pequena probabilidade da questão 9 ser anulada. Agora, a questão 4, no meu entendimento, ela tem erros conceituais, né, e também uma fundamentação que eu vou apresentar na sequência, que vocês vão entender qual é o objetivo da fundamentação para que você possa provocar a banca organizadora e verificar aí com muita ênfase que realmente essa questão ela tem uma grande chance de ser anulada. Perfeito? Muito bem. Então vamos fazer análise de questão por questão, uma análise qualitativa. Não vamos fazer as correções, porque já existem alguns sites que já estão publicando as soluções, né? Então a gente vai fazer essa análise mais qualitativa. Posteriormente, posso até resolver algumas questões, acredito que as questões mais difíceis da prova, posso publicá-las para que você possa fazer um comparativo do que você fez no dia da prova em relação às explicações sobre aquela questão, comentando as questões mais difíceis. Muito bem, então vamos primeiro à questão número 1. O gabarito oficial, ele apresenta como item C, nós estamos de acordo com o gabarito, essa questão ela está totalmente dentro das situações previstas no manual do aluno. Os itens cobrados aí para essa questão faz parte do item números e operações, especificamente subitens sistema de numeração indo-arábico e classes e ordens de um número natural. Então, essa questão, no nosso entendimento, não é passível de recurso e o gabarito está correto de acordo com a banca organizadora. Questão número 2. O gabarito oficial apresenta como letra C. Estamos também de acordo com esse gabarito e o que foi cobrado na questão, item D, tratamento da informação, especificamente o subitem média aritmética. Questão número 3, então questão número 2 também não tem possibilidade alguma de recurso no nosso entendimento. Questão número 3, o gabarito apresentado pela banca é item A, estamos também de acordo com esse gabarito. O que foi apresentado aí na questão e os conteúdos dentro do manual do aluno, números e operações, item A, 13, subitem, porcentagem. Já a questão número 4, ela contém 2 vícios, portanto, é uma questão passível de recurso. Vamos ler a questão na totalidade. Na entrada de um colégio, há um monumento em forma de um paralelepípedo, como o da figura abaixo. Tá aí a figura. Outro monumento com o mesmo formato e as mesmas dimensões do primeiro será construído no colégio. O volume em metros cúbicos do novo monumento será de... Tá aí as alternativas e o gabarito oficial apresentado pela banca organizadora é letra E. De fato, calculando o volume dessa figura, o correspondente a esse volume vai ser 120 metros cúbicos. Mas não é isso que a gente contesta na questão. Não são esses os argumentos. Os argumentos são o seguinte. Primeiro erro conceitual que a gente visualiza na questão é que essa figura, ela não é um paralelepípedo. Então existe aqui uma falsa equivalência entre o que está na redação e o que é a figura. Essa figura é um prisma de base, cuja essa base é um trapézio. Então, se a gente pegar essa face, ela está aqui nessa lateral, e se a gente fizer uma modificação para que essa face
fique apoiada no chão, ela vai ser a nossa base. E aí, essa base, ela de fato é um trapézio. Nem estamos entrando no mérito se esses ângulos aqui são retos, pode até ser, sem problema algum, é um trapézio retângulo. Mas o que importa é que não existe uma equivalência lógica entre a redação da questão e a figura. Então aqui a gente já vê esse erro conceitual que relaciona a figura com o que está escrito. Então aqui a gente já percebe esse erro conceitual. Muito bem, mas o mais importante, mais relevante na fundamentação para esse recurso é o seguinte: o conteúdo programático, se a gente ir para o item B, que é o item que envolve a parte de áreas e volumes, o único volume cobrado é volume de paralelepípedos. E essa figura não é um paralelepípedo. Então, por que essa figura não é um paralelepípedo? E aí a gente vai mostrar diversas bibliografias. Essa figura, ela não é, paralelepípedo, vou só melhorar a letra I. Essa figura não é um paralelepípedo, porque a definição de paralelepípedo, segundo, inclusive os próprios autores, as próprias bibliografias que estão previstas no conteúdo programático, do Dante, também do José Rui Giovanni ou o Bongiorno, essas bibliografias elas estão em sintonia, inclusive com o Gelsiese, várias literaturas, e também peguei alguns sites aqui, foram 10 referências bibliográficas que mostram que paralelepípedo são prismas cujas faces são paralelogramos. Se as faces são paralelogramos e o trapézio não é um paralelogramo, então essa é a maior justificativa para que essa questão seja anulada. Não é cobrado volume de prismas cujas bases são, por exemplo, trapézio, cujas bases, por exemplo, são figuras, no caso, vamos pensar aí num polígono de 6 lados, né, um hexágono, pentágonos. Então, esses prismas eles não são cobrados aí de acordo com o conteúdo programático. Então, eu vejo 2 vícios nessa questão. Uma que essa figura não é um paralelepípedo e outro que não está previsto cobrança de volumes de prismas cujas bases são trapézios. Ah, mas você poderia pensar, mas se eu dividir essa figura, eu vou ter aqui um paralelepípedo? Sim, mas aí depois o que sobra é um triângulo retângulo. Também não está previsto no edital cobrança de volume de prismas cuja base é triângulos retângulos. Então, de qualquer forma, essa questão ela está com uma analogia indevida entre o que está na redação e a figura, e essa situação de cobrança que não foi mencionada no conteúdo programático. Mas vamos então para as bibliografias, para a gente enriquecer ainda mais o nosso recurso. O primeiro livro que eu trago é uma referência dos autores que estão previstos, inclusive, na bibliografia do Manual do Aluno, porém lá é do 5º ano, né, mas os autores são os mesmos. Só que lá é a Conquista da Matemática, 5º ano. Aqui nós trouxemos livros que são até mais enriquecedores, né, no que diz respeito à abordagem de definições, mas os autores são os mesmos. Da editora FTD, São Paulo, 1992, os autores José Rui Giovanni e José Roberto Bongiorno. Na página 199, olha só a definição de paralelepípedo. Denomina-se paralelepípedo o prisma no qual as 6 faces são paralelogramos. Se a gente observar a figura dada na questão, é um trapézio. O trapézio não é paralelogramo. Vamos para o livro 2 do Dante, inclusive o Dante, Luiz Roberto Dante, também está como referência bibliográfica no Manual do Aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. O livro é o de Matemática, Contexto e Aplicações, do Luiz Roberto Dante, editora Ática, São Paulo, na página 2010. Desculpa, ano 2010, na página 213. Caso particular, o paralelepípedo. Quando a base é uma região em forma de
paralelogramo, temos um prisma particular chamado paralelepípedo. Está aí na bibliografia. E o trapézio não é um paralelepípedo. Vamos ao livro número 3, que no meu entendimento é um livro com os autores renomados, é uma referência bibliográfica de muitas situações em universidades, né, cujo autor é o Geo Siese, uma referência para o Brasil todo em várias universidades, e essa definição está presente no livro dele, que são 11 volumes, são os Fundamentos de Matemática Elementar. Esse especificamente é o de Geometria Espacial, 7ª edição, volume 10. Autores Geo Siese, Oswaldo Dulce e José Nicolau Pompeu. É da editora Atual, São Paulo, 2013, página 139. Paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos. A superfície total de um paralelepípedo é a reunião de 6 paralelogramas. Então perceba que nesse livro, nessa obra também, a definição de paralelepípedo não contém base, que são trapézios. Muito bem. Aqui eu trago alguns sites também, que pode ser referência para a sua interposição do seu recurso. No site Brasil Escola diz: paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido geométrico bastante presente no nosso cotidiano, sendo assim chamado por possuir faces formadas por paralelogramos. Tá aí então o site para que você possa buscar, né, a sua referência. Vou deixar na descrição o link para toda essa apresentação, né, para que você possa fundamentar o seu recurso da questão número 4. Site Wikipedia. Paralelepípedo ou bloco retangular é a designação dada a um prisma cujas faces são paralelogramos. Novamente, não são trapézios. Sexto, site Toda a Matéria. O paralelepípedo é uma figura geométrica espacial que faz parte do sólido geométrico. Trata-se de um prisma que possui base e face em formato de paralelogramos, polígono de 4 lados. Em outras palavras, paralelepípedo é um prisma quadrangular com base de paralelogramos. Trapézio não é paralelogramo. Tá aí o link também, né, para o site, para que você possa fazer a confirmação. 7. Site Mundo e Educação. O paralelepípedo é uma figura espacial que possui faces paralelas formadas por paralelogramos. Caixas, embalagens e outros objetos possuem formato de paralelepípedo. Tá aí então o site do Mundo e Educação. Site Escola Kids. O paralelepípedo é um sólido geométrico que possui todas as faces com paralelogramos. Essa forma pode ser percebida nos prédios e em caixas de sapatos. Está aqui o site do Escola Kids. 9. Site Educa Mais Brasil. Paralelepípedo hexaedro, cujas faces opostas são paralelogramos, paralelos. Está aqui também o site. Por fim, site Quero Bolsa. Um paralelepípedo é um prisma cujas faces são paralelogramos. Há 2 tipos de paralelepípedos: os oblíquos e os retos. Está aí também o site para essa verificação. Ok? Não significa que, fazendo esse recurso, com certeza essa questão será anulada. Mas eu digo que o aluno que está necessitando de uma única questão, e essa é a questão que ele necessita, então ele tem total direito de interpor o recurso, fazendo aí a fundamentação, obviamente obedecendo esses critérios bibliográficos, colocando essas bibliografias, não precisa colocar todas. Fundamente o seu recurso, você pai, você responsável, e com certeza, se a questão for anulada, ela vai ser o diferencial. Uma única questão, ela faz a diferença na hora da classificação. Ok? Muito bem. A questão número 5, a banca organizadora definiu como sendo item E, estamos de acordo com esse gabarito. Estão presentes nessa questão o item grandezas e medidas, subitem 1, medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. 2, múltiplos e submúltiplos de unidades de medida, transformação de unidades de medida. Então, a questão sem problema algum. Questão número 6, uma questão que a banca informou letra A. Estão presentes nessa questão os seguintes conceitos aí, ou seja,
as competências e habilidades, vamos dizer dessa forma. Item B, espaço e forma, perímetros e áreas de figuras planas. Perfeitamente correta a questão, estamos de acordo com o gabarito item A. Questão número 7, o gabarito apresentado item B, estamos de acordo com o gabarito item B, o que foi cobrado nessa questão. Estão presentes aí números e operações, item A, expressões numéricas envolvendo frações e números decimais. Já a questão número 8, no meu entendimento, ela contém um vício que pode atrapalhar, inclusive, a interpretação do candidato. A banca organizadora ela mencionou gabarito item D e essa questão está presente de fato, né, no item D, tratamento da informação, interpretação de informações em tabelas e em gráficos. Nesse caso específico, em gráficos. Aonde a gente encontra um vício nessa questão? Veja que no item 2, ele menciona de 2006 e 2009. Então, o vício está aqui, no E, no conectivo E. Deveria estar escrito, talvez o que a banca organizadora quis dizer aqui é de 2006 a, teria que ter o artigo a 2009. E por que esse E pode comprometer a interpretação do aluno, do candidato? Pelo seguinte fato. Se eu pensar em 2006 e depois em 2009, especificamente nesses anos, por conta do E, porque quando a gente fala 2006 e 2009, a gente pode pensar nesse aumento com comparação em relação ao ano anterior. E ele menciona outros países. Então está aqui a situação, outros países ano a ano. Então a gente pode pensar de 2005 a 2006, ou seja, ano até o outro ano. E de 2008 até 2009. E perceba que, nesse caso, outros países, eu vou ter aqui esse quadradinho um pouco acinzentado, né, porque os Estados Unidos, que é a parte escura. Então, o que a gente percebe que aconteceu em relação a outros países, né, a questão da evolução da produção de etanol entre esses anos? A gente vai perceber a interpretação do aluno com o E, né, obviamente se fosse o A, ele iria interpretar no intervalo de 2006 a 2009. Aí ele ia interpretar de 2006 a 2009. Veja que aqui houve uma redução, né, depois eu apago, aqui houve uma redução. Aí aqui a gente parece que não houve acréscimo nem redução, e aqui aumentos, né? Houve aqui aumentos. Mas nesse caso, se ele fala que houve sempre aumento, só aqui a gente observando a redução, né, que a faixa acinzentada, que são outros países, aqui está um pouquinho espesso, e aqui nem tem praticamente, então houve uma redução. E aí realmente o item está falso se ele tivesse mencionado o artigo A. Como ele não mencionou o artigo A e mencionou o artigo E, ele tornou a questão com vício. Por quê? Porque o aluno poderia, o candidato poderia pensar que de 2005 para 2006, que é ano a ano, houve aqui um aumento. Por quê? Porque aqui você não vê faixa alguma de outros países, então houve um aumento. E 2008 para 2009 também houve um aumento. E aí o candidato, percebendo isso, com esse vício, ele ia marcar verdadeiro para o segundo item. Né? Ele já sabe que o item 1 é verdadeiro, né? Obviamente, se você fizer aí a solução da questão. E aí ele vai perceber que o 4 também é verdadeiro. E se ele fosse resolver a questão toda, ele vai perceber que esse item aqui é falso. E aí, aqui na alternativa dada como gabarito, 1 e 4. Mas ele poderia pensar em 2 e 4. Ele poderia pensar em 2 e 4, falar, será que eu estou errando o item número 1? E aí ele marcaria a letra A por conta desse vício. Portanto, no meu entendimento, essa questão ela também tem uma probabilidade de ser anulada. Eu
Não acredito que a banca organizadora vai anular essa questão por conta desse vício. Eles vão entender que aqui ele quis dizer A. A questão de quis dizer e não ter colocado A, eles cometeram esse vício que prejudicaram o entendimento da questão, a interpretação da questão. Esse é o meu entendimento. Respeitosamente, eu faço essa minha observação em relação à questão número 8. E aí cabe a você interpor o recurso em relação a isso. No meu entendimento, o E aqui é um vício que compromete a interpretação da questão. Perfeito? A questão número 9, no meu entendimento, também contém vícios, portanto, passível de recurso. Vamos ler a questão na totalidade. Uma aluna do 6º ano do ensino fundamental gosta de produzir figuras geométricas em papéis coloridos. Uma certa vez ela pegou um papel preto bem grande e procedeu da seguinte forma. Passo 1, cortou um triângulo equilátero. Passo 2, dividiu o triângulo equilátero em 4 partes iguais e recortou o triângulo equilátero do meio, como na figura abaixo. Passo 3, para cada um dos triângulos pretos restantes, ela refez o passo 2. Quando a aluna terminou, a porcentagem de papel preto que restou em relação ao primeiro triângulo equilátero foi D. Letra A, mesmo de 20%, e as outras alternativas em intervalos percentuais. A banca organizadora definiu o gabarito oficial letra C e, no nosso entendimento, os conteúdos cobrados nessa questão mais relevantes estão somente nas alternativas, que são cálculos percentuais. Muito bem, mas o cerne da questão, a parte que envolve o raciocínio da questão, a gente percebe que não consta no conteúdo programático. E vou mostrar que essa é uma questão que você pode entendê-la como sendo de progressão geométrica. E progressão geométrica faz parte dos conteúdos do ensino médio e não do ensino fundamental, principalmente 5º ano. Mas vamos no que interessa. Veja só, esses passos que ele menciona, a gente, primeiramente, vamos encontrar um vício aqui que é irrelevante, né? Não vai afetar em nada a solução, mas que se o aluno entender que esse resultado é 20%, aqui, no meu entendimento, talvez a banca organizadora não quis dizer mesmo de 20%, e sim menor de 20%. Como nós estamos avaliando essa situação, uma análise qualitativa e quantitativa bem ampla, a gente destaca esse vício, que de fato não compromete a solução dessa questão. A parte mais relevante vai estar na seguinte situação. Veja que esses passos, a outra coisa importante que ele fala aqui, como na figura abaixo. Na figura abaixo, são várias figuras, são etapas. Então, qual figura ele está mencionando? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? É irrelevante, sem problemas então, mas vamos pensar que seja a figura número 2. Ok. Outra coisa que a gente percebe, então aqui a gente já consegue também verificar essa falta de clareza, de que figura ele está mencionando o passo 2, que são 5 figuras. E aí quando ele fala, quando a aluna terminou, mas terminou aonde? Se esse processo é um processo de forma indefinida. Ele pode continuar aqui. Ele não foi claro na redação que essa figura finaliza. Não deixou claro que ela finaliza nessa questão. Então, uma prova de matemática ela tem que ter um rigor aí de clareza, objetividade, e não pode ter ambiguidades. E essa questão ela tem ambiguidades. Principalmente, a gente está diante de um conteúdo de progressão geométrica e essas figuras podem continuar. Ela pode continuar cortando aqui e utilizando esse espaço. E mais do que isso, quando ele fala que no passo 3, para cada um dos triângulos pretos restantes, ela refez o passo 2. Então parece que esse processo é indefinido. E a gente vai perceber que aqui eu vou ter uma soma de termos em progressão geométrica. Inclusive, no ensino médio nós temos essa expressão, que essa soma infinita, ela vai ter aí um valor próximo, né, que vai convergir, ou seja, é um limite. Então,
é uma situação que no ensino fundamental, principalmente do 5º ano, não está prevista, mas é uma relação entre o primeiro termo A1 sobre 1 menos a razão. Estou explorando uma situação que é do ensino médio para mostrar que vamos pensar na solução dessa questão. Veja só. A quantidade de quadradinhos pretos, de triângulos pretos em relação à primeira figura, que é o primeiro triângulo, que é esse, aqui eu vou ter um triângulo preto num total de 1. Aqui eu já dividi em 4 triângulos, né? A parte do meio eu retiro, então eu vou ter 3 triângulos pretos num total de 4. Muito bem. Quando a gente percebe para o próximo triângulo, que é a terceira figura, eu vou ter que fazer uma construção aqui para que os triângulos sejam todos equiláteros e do mesmo tamanho. Eu vou perceber agora que eu vou ter 16 triângulos no total, e a fração correspondente aos triângulos pretos são 9/16. A partir daqui, a gente vai perceber esse padrão através da razão dessa progressão, né? Que eu vou pegar o número 1 sobre 1 e multiplicar por 3/4 para chegar em 3/4. Vou pegar aqui 3/4 e multiplicar por 3/4 para chegar em 9/16. Ok, está verificado. Para que a gente evite contagem desses triângulos, a gente pode pensar também aqui em multiplicar por 3/4, e aí eu vou ter aqui 9 vezes 3, 27, então eu vou ter 27 triângulos pretos. E quantos triângulos no total? 16 vezes 4, 64. E nessa próxima figura, eu saio aqui de 27 sobre 64 e multiplico pela razão, que é o quê? 3/4, eu vou ter aqui 81, 81 que é 27 vezes 3, 64 vezes 4, vai dar 256. Mas não podemos garantir que pare aqui. Existe uma soma infinita que eu posso ter aí várias figuras para comparar os quadradinhos pretos todos com essa figura. Existem várias interpretações para essa questão. Então, essas interpretações porque não teve clareza nessa questão e nem uma situação de objetividade. E mais do que isso, os itens que foram cobrados aqui, ou seja, as competências e habilidades, vamos pensar dessa forma, que é progressão geométrica do ensino médio, esses conteúdos não estão presentes no ensino fundamental, principalmente 5º ano. Mas muitos podem pensar, mas aqui tem um padrão lógico, e padrão lógico sempre aparece em provas. Nós não podemos ter essa relação do que aparece nas provas anteriores. Nós temos que nos ater, né, de uma questão, as habilidades e competências delas, ou os conteúdos, se vocês quiserem pensar dessa forma, tem que estar presente nos conteúdos programáticos de matemática, né? E mais do que isso, tem que estar presente no manual do aluno. Se esses temas que eu estou resolvendo essa questão não estão presentes lá no manual do aluno, essa questão ela tem um nível mais elevado do que realmente é cobrado. Portanto, essa questão também é passível de recurso e ela cabe anulação perfeitamente. Obviamente, se você fizer da forma que provavelmente o que eles imaginaram, mas não está clara completamente a questão, de fato essa divisão desse último, se realmente esse fosse a última figura, de fato a alternativa C a gente vai concordar, mas eu estou abordando um argumento muito mais amplo nesse tipo de questão. Ok? A partir da questão número 10, não visualizo nenhum tipo de recurso, nenhum vício. E da 10 até a número 15, essas foram, na minha opinião, as questões mais difíceis. Eu destacaria a questão número 10, 14 e 15. Talvez eu possa resolvê-la posteriormente, essas 3 questões, consideradas, no meu entendimento, as 3 mais difíceis questões da prova. Mas vamos por partes, vamos finalizar aí essa análise qualitativa abordando
cada uma dessas questões e a gente percebe, a não ser que você consiga visualizar uma outra situação que eu não consegui perceber, mas de fato estou de acordo com os gabaritos fornecidos pelas questões de 10 até 15. Questão número 10, item C, foi cobrado aí item números e operações, especificamente subitem, múltiplos e divisores. Questão número 11, item B, estou de acordo com o gabarito da banca organizadora, não verifico nenhum tipo de vício nessa questão. Foi cobrado aí na parte de números e operações, especificamente o subitem 11, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações e de números decimais. Para a questão número 12, uma questão envolvendo o tratamento da informação, especificamente probabilidades, estou de acordo com o item A, é o gabarito para a questão. Questão 13, gabarito da banca organizadora, letra E, estamos de acordo com esse gabarito. Foi cobrado aí do item A, números e operações. Subitem 3, adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Questão número 14, estamos de acordo com o gabarito item A. B, os itens que foram cobrados na questão espaço e forma, especificamente figuras geométricas e seus elementos. Foi dada uma definição que a gente vai ter que olhar para essa definição e respeitar ela. Uma definição que talvez não esteja nos livros do ensino fundamental, quinto ano, nem quarto ano, mas quando a definição é dada, não cabe discussão. Respeitamos aí a definição dada. Então, uma questão considerada também difícil. 10, 14, e por fim, não é uma questão difícil, mas uma questão trabalhosa, né? Estamos de acordo com o gabarito da banca item A e o que foi cobrado nessa questão está presente no item A, números e operações, especificamente os subitens 1, sistema de numeração indo-arábico, e 3, adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Essa então foi a análise qualitativa. Para a gente encerrar a apresentação, faremos uma análise quantitativa. É muito interessante essa análise para que você saiba como que foi cobrada em 2022, ingresso 2023, os conteúdos para essa prova e fazer uma comparação com os conteúdos dos anos anteriores, para que você, caso ainda tenha condição de fazer a prova o ano que vem, ou mesmo que você seja um calouro, e você está assistindo essa apresentação, você vai se apoiar sobre essas quantidades de questões para cada um desses conteúdos. Essa vai ser então a análise quantitativa para a gente finalizar a apresentação. A gente verificou aí que foram 8 questões envolvendo números e operações. E isso nas provas anteriores também aparece aí, às vezes 7, às vezes 6, às vezes 8. Já teve provas que apareceram 9 questões sobre esse item, que são itens, subitens, né, envolvendo conjuntos numéricos como um todo, a álgebra dessa matemática do quinto ano. Para o item B, espaço e forma, foram 3 questões. Grandezas e medidas, uma única questão. Em provas anteriores, às vezes vinham 2, às vezes vinham 3. E a parte do tratamento da informação, também 3 questões, sempre acompanhando essa situação. Se a gente somar 8 com 3, 11, 12, foram 15 questões na prova. E veja a quantidade de questões envolvendo essas operações aritméticas, números naturais, fracionários, porcentagem. Realmente é o que vem mais aparecendo nas provas do Colégio Militar de Belo Horizonte. Com isso a gente finaliza essa apresentação, espero ter contribuído. Na descrição desse vídeo, dessa apresentação, eu vou deixar alguns documentos que vão poder ser o apoio de você, pai, você responsável, que queira fazer o recurso para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu amigo, enfim. Na situação de um aluno precisando da questão, eu me coloco na posição desse aluno, né, desejando com que aquela questão ela seja anulada, se você, por exemplo, errou essa questão, e esse diferencial, essa questão, ela pode fazer a diferença e você entrar na classificação. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.